Sabe aquela pergunta que a gente se faz olhando para o céu à noite? Se um dia a gente encontrar vida lá fora, como é que a gente ia sequer começar uma conversa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa questão. Imagina só a cena. Depois de séculos de busca, a gente recebe um sinal. E aí, o que a gente responde? Como é que se diz oi para uma civilização com quem a gente não tem literalmente nada em comum? Nem história, nem biologia, nada. E o primeiro obstáculo já é gigantesco. Mais de 10 anos. Esse é o tempo mínimo, sendo muito otimista, para a gente mandar uma mensagem para a estrela mais próxima e esperar uma resposta. A distância por si só já é uma barreira absurda. Bom, isso nos leva direto para o problema central, que alguns chamam de o grande silêncio. E não é só sobre a distância, não. É sobre a completa falta de um ponto de partida para qualquer diálogo. Pensa bem, não dá para mandar um diplomata. Não existe um Google Tradutor universal. Nenhuma referência cultural compartilhada. Então, por onde é que se começa quando as ferramentas mais básicas de comunicação simplesmente não existem? E foi diante desse beco sem saída que a busca começou a ir para outro lado, para algo que talvez pudesse ir além da biologia, da cultura, uma linguagem que, quem sabe, fosse universal. E olha, essa ideia não é de hoje. Séculos atrás, o Galileu já dizia que o universo foi escrito em linguagem matemática. A lógica por trás disso é até bem simples. Se as leis da física, como a gravidade, funcionam do mesmo jeito em qualquer canto do cosmos, então talvez a linguagem que descreve essas leis, a matemática, também seja a mesma para todo mundo, né? E o mais legal é que isso não ficou só no papel, na teoria. A gente já tentou. A famosa mensagem de Arecibo, lá em 74, usou números primos para criar uma imagem. Os discos de ouro das sondas Voyager levam instruções matemáticas gravadas. E até hoje, os projetos mais novos continuam apostando nos números, no binário, como nosso cartão de visitas universal. Então, beleza. A matemática parece ser a nossa melhor aposta. Mas, como em tudo, tem um problema. Um problema bem fundamental, na verdade. Como é que a gente sabe se essa ideia toda funciona? Como é que se ensaia um primeiro contato sem ter com quem entrar em contato? A resposta, por incrível que pareça, pode estar muito, mas muito mais perto do que a gente imagina. Vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa naquele alienígena clássico de filme, meio insetoide. Agora, pensa numa abelha comum. As semelhanças físicas são, no mínimo, curiosas. Mas o ponto-chave não é esse. É que a nossa linha evolutiva se separou da delas há mais de 600 milhões de anos. É um tempo tão vasto que é quase impossível de conceber. E é aí que entra a grande sacada. E se a gente usasse as abelhas como um modelo, um proxy? Se a gente conseguisse comunicar com uma inteligência que evoluiu de forma tão absurdamente diferente aqui mesmo, na Terra, talvez a gente encontre uma pista de como falar com uma inteligência de outro planeta. Mas claro, para esse modelo funcionar, precisaria de uma ponte, de um idioma em comum. E é aqui que a ciência recente fica absolutamente fascinante. Adivinha qual é a ponte? Pois é, a matemática. E os resultados das pesquisas são de cair o queixo. E não estamos falando de instinto, não, estamos falando de cognição. As abelhas, com seus cérebros minúsculos, mostraram que conseguem somar e subtrair coisas simples, que entendem o conceito de nada, de zero, elas conseguem até associar símbolos a quantidades. É simplesmente impressionante. E aqui está a cereja do bolo. A habilidade mais básica que elas demonstraram, somar ou subtrair é, na teoria, a pedra fundamental de toda a matemática. É o átomo dos números. A partir daí, você pode construir todo o resto. Ok, vamos respirar fundo e dar um passo para trás. Legal, as abelhas são pequenas gênias da matemática. Mas o que diabos isso tem a ver com o cosmos? O que isso nos diz sobre o universo? É aqui que está o grande pulo do gato. Se duas formas de vida, tão alienígenas uma para outra como nós e as abelhas, separadas por 600 milhões de anos, chegam sozinhas à mesma compreensão básica de números, isso sugere fortemente que a matemática não é algo que a gente inventou, é algo que a gente descobriu, algo que talvez seja uma consequência inevitável de qualquer tipo de inteligência. O que nos deixa com essa pergunta que é profunda e um pouco vertiginosa? Será que a matemática é uma invenção nossa que a gente tenta empurrar para o universo? Ou será que ela é a linguagem nativa do próprio cosmos e a gente está só começando a aprender a falar? A resposta, quem sabe, está tanto lá longe, nas estrelas, quanto aqui, bem perto, no zumbido de uma abelha. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.